Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa passagem nos ensina algo fundamental sobre a ordem de prioridades na vida. Quando Jesus diz busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está nos convidando a focar no que é mais importante, a nossa relação com Deus e viver de acordo com os seus princípios. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com as necessidades diárias, como o que vamos comer, beber ou vestir, somos chamados a confiar que, ao colocar Deus no centro, o resto será cuidado. Filosoficamente, a ideia aqui é sobre a busca do que é mais elevado. Na história do pensamento humano, muitos filósofos debateram o que deve ser a principal busca do homem. Para Jesus, a resposta é clara: o propósito maior da vida é buscar o reino de Deus, que representa viver em harmonia com o bem maior, com os valores divinos. É como se ele estivesse dizendo que, quando nossas prioridades estão certas, tudo o que precisamos virá naturalmente. Esse é um pensamento que aparece também em várias correntes filosóficas, onde a ideia de focar no essencial leva à paz interior e ao equilíbrio. Moralmente, a passagem propõe uma vida de confiança e justiça. Buscar o reino de Deus significa viver de maneira justa, tratar os outros com amor, compaixão e fazer o bem. A justiça aqui não é apenas uma questão legal, mas um comportamento moral que reflete a vontade de Deus. Quando vivemos dessa maneira, somos chamados a confiar que Deus cuidará das nossas necessidades materiais. Isso nos ensina a não sermos dominados pela ansiedade e pelas preocupações com o futuro. Em vez de estarmos sempre correndo atrás das coisas do mundo, como riqueza, status ou segurança material, somos chamados a viver com um coração tranquilo, sabendo que Deus provê para aqueles que colocam sua confiança em Ele. A lição moral aqui é sobre simplicidade e confiança. Ao nos focarmos em viver de acordo com os princípios de Deus, nossa vida se organiza em torno de um propósito maior, e as preocupações menores, como o sustento diário, deixam de ser um fardo constante. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou passivos, mas que devemos equilibrar nosso esforço com uma confiança profunda em Deus. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, ele está no contexto do Sermão do Monte, Mateus capítulos 5 a 7, onde instrui seus discípulos e a multidão sobre o verdadeiro significado de uma vida piedosa. Vamos examinar o contexto histórico, linguístico e teológico para entender melhor a passagem. Contexto histórico. Na época de Jesus, a Palestina estava sob domínio romano, e o povo judeu vivia em constante tensão política e religiosa. Muitos esperavam um Messias que libertaria Israel do jugo romano, trazendo prosperidade material e um reino terrestre glorioso. No entanto, a mensagem de Jesus desafia essas expectativas. Ele não estava prometendo um reino político ou econômico, mas um reino espiritual que começa com a transformação interior do coração. Jesus estava falando a um povo preocupado com as necessidades diárias, em comida, vestimenta e segurança. No contexto do primeiro século, essas preocupações eram ainda mais urgentes, pois muitos viviam em condições de pobreza e incerteza. A ansiedade sobre como sobreviver era uma realidade constante para muitos. Jesus reconhece essas preocupações, mas ele inverte a lógica comum e, em vez de focar em suprir essas necessidades, ele chama o povo a focar no reino de Deus, garantindo que, ao fazer isso, todas as necessidades materiais seriam providas. Análise linguística. O verbo buscar no grego, state, é usado no presente imperativo, sugerindo uma ação contínua. Não é algo que se faz uma única vez, mas um esforço constante e perseverante. A palavra traduzida como o reino de Deus, ou do grego, basileia toutiou, refere-se ao governo ou reinado de Deus, tanto no presente como no futuro. O reino de Deus é um tema central nos ensinamentos de Jesus, e não se refere a um reino físico, mas à soberania de Deus sobre aqueles que o reconhecem e seguem seus mandamentos. A justiça de Deus, do grego, dikaios, e aqui significa mais do que uma justiça moral ou legal, ou refere-se à retidão que reflete o caráter de Deus. Em outras palavras, buscar a justiça de Deus significa viver de acordo com os valores divinos, compaixão, misericórdia, integridade e amor ao próximo.
A frase "ou todas essas coisas" se refere ao que Jesus mencionou nos versículos anteriores, comida, bebida e vestimenta. Jesus estava assegurando que, quando priorizamos o reino de Deus, nossas necessidades materiais serão supridas. Estrutura e mensagem teológica. Essa passagem faz parte de um discurso maior sobre a confiança em Deus e o abandono da ansiedade. Nos versículos anteriores, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 32, Jesus exorta seus seguidores a não se preocuparem com suas necessidades diárias, usando exemplos da natureza, como os pássaros e os lírios, que são cuidados por Deus sem esforço próprio. O foco de Jesus não é uma negação da realidade das necessidades materiais, mas uma chamada para não fazer dessas coisas o centro da vida. Ele mostra que Deus, como Pai amoroso, cuida de sua criação e certamente cuidará de seus filhos. O centro da vida, então, deve ser o reino de Deus, o governo de Deus sobre nossa vida, a busca por justiça e a vivência dos valores do reino. Teologicamente, isso reflete a confiança que devemos ter na providência divina. O buscar primeiro o reino significa dar prioridade às coisas espirituais, viver de acordo com os princípios de Deus, e confiar que Ele proverá para nós. A confiança em Deus é um tema-chave aqui. Jesus chama seus seguidores a uma fé que transcende as preocupações materiais, prometendo que aqueles que colocam Deus em primeiro lugar terão suas necessidades supridas. Aplicação no contexto judaico. Para os ouvintes judeus de Jesus, esse ensinamento tinha um peso especial. O conceito do reino de Deus era esperado como uma realidade escatológica, algo que aconteceria no fim dos tempos. Jesus, porém, traz o reino como uma realidade presente, algo que começa no coração de quem o segue. Assim, ele reorienta a expectativa judaica de um reino político para um reino espiritual, onde a justiça e o governo de Deus começam na vida cotidiana daqueles que confiam em Ele. O ensinamento de Jesus também desafia a visão comum da época de que a prosperidade material era um sinal de favor divino. Em vez de garantir riqueza ou sucesso imediato, Jesus ensina que a verdadeira prioridade é viver em obediência a Deus, e isso trará, como consequência, a provisão necessária. Conclusão. Mateus capítulo 6, versículo 33, é um convite a reordenar nossas prioridades. Jesus nos chama a buscar o reino de Deus e sua justiça acima de tudo, prometendo que Deus cuidará das nossas necessidades materiais. Ele nos convida a confiar na providência divina e a viver de maneira justa e correta, sabendo que o reino de Deus começa agora, em nossas escolhas e ações, e culmina em sua plenitude no futuro.